equilibrada, entendeu? E responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vá se sentando aí dando glória a Deus. Vá se sentando dando glória a Deus. Vá se sentando aí dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chaves que abrem as portas do impossível. Vemos aqui que existiam 10 virgens, porém, a palavra diz aqui que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Imagine só que naquela época, para se formar um casamento, o noivo ou o pretendente, ele ia de encontro à casa da noiva, justamente para acertar alguns detalhes. A questão do dote, principalmente. A questão do valor do dote. Aleluia. Então imagine que esse noivo estava indo de encontro à casa da noiva, marcar o casamento e ver todos esses detalhes. E depois que esse casamento, a data ficou marcada, agora iria existir, em média, 1 ano para a realização final desse casamento. Enquanto isso não acontecia, existiam os preparativos. Diga, preparativos. Enquanto a data do casamento não chegava, o noivo cuidava dos preparativos, vendo todos os detalhes. Em contrapartida, a noiva estava se cuidando. Aleluia. A noiva estava procurando manter o seu físico, o seu corpo, a sua mente, aleluia, preparada para aquele dia. Pois bem, no dia daquele exato casamento, aleluia, glória a Deus, a data desse casamento, é importante frisar, ela não foi marcada pelos noivos. Por quê? Porque o noivo, a noiva, eles iriam ficar ansiosos por querer casar logo. E isso aí ia antecipar, de fato aquele casamento. Mas existia uma data marcada, porém não foi o noivo que marcou a data. A data do casamento, ela foi marcada pelo pai do noivo. Diga, o pai do noivo. O pai do noivo, ele que marcou a data do casamento. Aleluia, glória a Deus. Justamente para que os noivos não ficassem ansiosos e de repente não quisessem, antecipar o casamento. Existia hora e data marcada para o casamento. Só que na data desse casamento, a noiva, ela estava justamente esperando o noivo. Em média, vamos dizer que esse casamento ele iria acontecer às 6 horas da tarde. E houve um atraso do noivo em mais 6 horas. Aleluia.
E o casamento que era para sair às 6 da tarde foi se realizar à meia-noite. Porém, a noiva estava esperando a passagem do noivo. Diga, esperando a passagem do noivo. Aleluia. A noiva estava esperando a passagem do noivo. E como demorou muito, a palavra diz aqui que elas dormiram. Aí diz aqui no versículo 15: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Então quer dizer que as 10 virgens, elas foram todas tomadas de sono. Aleluia. Porém, na hora que a pessoa, ela ia anunciando a chegada do noivo, aleluia, aquela pessoa, ela ia anunciando a chegada do noivo, a chegada do noivo, aleluia, ele dizia: o noivo chegou, aleluia, glória a Deus, o noivo chegou, aleluia. Elas se levantaram, e na hora que elas se levantam, dentre as 10, 5 está com a sua lamparina e ainda tem uma reserva de azeite. Diga, uma reserva de azeite. Porém, uma palavra diz: as 5 nessas, elas não estão com as suas lamparinas acesas, e tampouco têm as suas reservas. E para que serviria a lamparina acesa? Diga, para ir de encontro ao noivo. Aleluia. Aleluia. A lamparina, ela servia para clarear o caminho. Ou você acha que era um caminho, aleluia, glória a Deus, todo alinhado, todo regular, aleluia? Com certeza eram caminhos, né, com diferentes estaturas, um alto, um baixo, um buraco aqui, um buraco ali. E aquela lamparina, ela serviria justamente para isso. Quando as 5 lamparinas que estão se apagadas, das nessas, e elas perdem um pouco do azeite, aleluia, glória a Deus, as nessas disseram às prudentes, no versículo 8: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia. E elas dizem assim, aleluia, mas as prudentes responderam: não. Aleluia. Glória a Deus. Para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que vendem e comprai. Aleluia. E a palavra vai dizer que elas saíram para ir em busca desse azeite. Pelo horário, era certo que elas não iam conseguir. Aleluia. E eu estava olhando essa frasezinha aqui e fiquei interrogando a Deus e perguntando: Senhor, existiam 5 virgens que estavam ali com as suas lamparinas acesas, Pai, mas ao mesmo tempo também elas tinham o azeite de reserva. As outras 5 estavam com as suas lamparinas apagadas. Senhor, não poderia dividir, não? Eu perguntei isso a Deus. Senhor, não poderia dividir um pouco daquele azeite? Temos que ajudar um ao outro. Eu e Deus, Deus e eu, trabalhando, e essas perguntas martelando no meu coração. Temos que ajudar um outro, Senhor. Como é que é isso? Custava dividir um pouco do azeite? Quando eu terminei de falar, de fazer essa interrogação,
o Senhor bradou dentro de mim. E o Senhor disse para mim: custava não, custa. Custa e custa muito. Aleluia. Custa e custa muito. Aleluia. Aquilo que eu e você adquirimos com Deus, as nossas experiências, os nossos momentos com Deus, aleluia, a gente até divide com os nossos irmãos, aleluia, mas a minha e a sua reserva, ela é individual, aleluia, é individual, digo, é individual, aleluia. Então glória a Deus, porque não tem como o irmão querer pegar carona naquilo que eu tenho com Deus, aleluia. Ele pode se espelhar, aleluia, pode ser uma ponte para que ele venha se animar e também a querer adquirir, aleluia. Mas aquilo, aleluia, aquele contato que eu estabeleço com Deus, é eu e Deus, Deus e eu, aleluia, glória a Deus. Eu disse amém, Senhor, glória a Deus, amém. Eu botei até aqui. Se eu vou anotar, se eu vou não me esquecer. O azeite é individual, algo particular de cada um. Aleluia. Quem tem de reserva, aleluia, dá. Aleluia. Atende a quem não tem. Mas quem não tem, não tem como adquirir o seu. Aleluia. Então aquelas lamparinas, elas serviam para clarear o caminho. Imagine aqui que você, ó, uma lamparina, hein? E agora você imagina aqui, está interpretado aqui, um pouco do teatro aqui de vida, tudo escuro, ninguém enxergando nada. Se houver um buraco aqui, é fácil ou não é cair? Mas com a lamparina, hein? Aleluia! A lamparina está aqui. E aí a gente vai clareando. Opa, olha aí, meus irmãos, vamos vendo, todo mundo aí com a sua lamparina, bora a benção, vamos lá, aleluia, glória a Deus. Então a lamparina, ela servia para clarear o caminho, aleluia, para que nos fizesse enxergar os obstáculos, aleluia, glória a Deus. Então, na hora em que o noivo ele estava passando, somente as 5 virgens prudentes puderam seguir, aleluia. E aquelas que não estavam com as suas lamparinas acesas foram atrás do azeite. Porém, aleluia, quando elas chegaram, aleluia, glória a Deus, no local marcado para o casamento, elas começaram a chamar, aleluia. O versículo 11 diz: mais tarde chegaram as virginésias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Aleluia. No escuro não tem como a gente enxergar ninguém. Muitas vezes a gente está ali no monte e temos experiência para contar. Tem hora que a lua ela está de uma maneira, e se passar a menorzinha da formiga, se brincar, a gente vê. Porque fica tudo muito claro, tudo bem visível.
Aleluia. Mas tem hora também que está uma grande escuridão naquele lugar. Aleluia. Que se a gente não acender os candeeiros, a gente não enxerga. A gente tropeça. Aleluia. E se tiver na frente da gente uma cobra, a gente não vai ver. Ela pode nos picar. Não é verdade? Se tiver um sapo daquele bem bonitinho, que o apóstolo comeu no monte, que infelizmente ele não estava lá, para degustar uma pata daquele bicho, que falaram que foi muito bom. A gente vendo, né? Aí com fogo ali dá para correr atrás ainda para pegar. Não deixa de encher o lanche da madrugada, né? Mas a proporção mesmo aí é, se a gente não tiver com a lamparina acesa, é mais provável que a gente venha até se acidentar. Aleluia. Glória a Deus. Portas são instrumentos de acesso a novos ambientes que representam novas conquistas, novos domínios. Aleluia. Horizontes e perspectivas de vida para o homem natural. As portas significam oportunidades que surgem. Eles entram ou saem por elas, mas sempre dependendo do destino. E o destino às vezes favorece a uns em detrimento de outros. Aleluia. Para o homem espiritual, a situação é diferente, pois ele não fica somente na dependência das portas que possam se abrir. Ele faz uso de chaves espirituais que o habilitam para abrir portas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Então, no dia daquele casamento, aleluia, glória a Deus, as virgens que não estavam com as suas lamparinas acesas, e elas podem representar alguns irmãos que muitas vezes vêm para a casa do Senhor, muitas vezes guiados pelo vento, pela brisa, vem por vir, vem para alguém ver que ele veio. Aleluia. Vem sem compromisso algum, sem fundamento algum. Aleluia, glória a Deus. Achando que vindo assim, aleluia, sem querer verdadeiramente buscar ou atrair a presença de Deus para si, aleluia, vai conseguir entrar, presbítero Filipe, de mansinho como se não fosse visto. Aleluia. Vai conseguir furar fila. Aleluia. Vai conseguir, aleluia, entrar quando a gente menos esperar, já vai estar dentro. Aleluia, glória a Deus. Na palavra, o Senhor ele disse que não vos conhecia. Aleluia. Às vezes a gente está orando em prol de uma situação e Deus nos incomoda para aumentar mais a oração, e Deus nos desperta para focar mais em outra situação. Aleluia. E às vezes a gente pode dizer: meu Senhor, é tanta guerra, tanta coisa. Aleluia. Mas só que mais na frente a gente enfrenta uma luta, uma guerra, uma grande batalha. Aleluia. E é aí que a gente vai cair em si o porquê de tanta oração, o porquê de tanta busca, o porquê de tanto jejum, o porquê de tanta existência. Aleluia. O Senhor diz na sua palavra: o que eu te faço hoje, não entendes, mas amanhã você vai entender. Aleluia. Aquelas mulheres representavam
chegar tranquilo. Mas o problema é que elas não estavam esperando que no meio do trajeto do noivo poderia existir um percalço, um atraso. Aleluia. Poderia existir, aleluia, um bloqueio, algo que viesse a atrasar aquela programação. Estavam, aleluia, na verdade, confiando nelas mesmas. Elas tinham calculado, aleluia, a chegada do noivo, a passagem, a porção que estava ali, estava tudo certinho. Mas o principal, elas não calcularam. O primordial, elas não deram importância à reserva. Aleluia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Já sei, fui para o monte 3 dias. Aleluia. Vixe, aqui vai até o fim do ano agora. Glória. Está bom demais, está bom demais. O apóstolo está indo num projeto de novo, foi 12 montes. Aleluia, que ele colocou. Aleluia, esse projeto nas mãos do Senhor. 12 montes, os 12 meses do ano. Aleluia. Tá bom. E mais não. Chegou, tranquilo. Deus já fez demais. Tá beleza. Aleluia. Às vezes, a gente que fica mais próximo dele, a gente fica preocupado. Eu, em particular, não gosto quando ele fica só. Né? Essa semana foi a outra, ele já disse: se não tiver ninguém, já dá certo, fico só. Eu disse: Jesus, prepara o Sirineu para ficar com esse homem lá. Não, disse Jesus. Prepara alguém, Pai. Prepara alguém para ficar com ele lá, Senhor. Aleluia. Porque é certo. Se ninguém quiser ir, ele já está se vendo lá. Ele vai estar se vendo lá. É certo. Para por mim, é certo. Ele já está se vendo lá. Aleluia. Então, se a gente for olhar uma situação dessa com um olhar humano, a gente não vai enxergar o propósito. Não vamos ter, aleluia, uma visão diferenciada para ter a dimensão, aleluia, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus ainda está a fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque vamos calcular que vai chover, vamos calcular que o sol de manhã de tarde vai ser ruim, e que a noite vai abafar, e o vento não vai correr, e vai ter mosquito, a mutuca lá é problema. Tem hora que morde uma mordida atrás da outra. Não tem inseticida certo, não tem proteção, morde valendo. É um olhar na Bíblia e uma tapa na perna que a gente tem que dar para matar o bichinho que é bronca lá. Tem hora que elas estão bem espertas. Aleluia. De repente querem fazer a gente descer antes do tempo. Não cumpriu o propósito. Aleluia, glória a Deus. Não faça como as 5 virgens que foram negligentes e não se preocuparam em levar azeite nas vasilhas. Na hora em que o noivo chegou, elas não possuíam o óleo. Aleluia. O óleo também ele representava ali, meu irmão, a unção do Espírito Santo. Aleluia. O óleo ele representava a unção do Espírito Santo. A porta se fechou e elas ficaram para fora da bênção do Senhor. Às vezes Deus te usa para alguém e aquela pessoa diz: amanhã eu vou, domingo eu vou, quarta, sexta eu vou. Aleluia. O
O problema, aleluia, é que a palavra diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Aleluia. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Marcos. Isso é Marcos 13. Aleluia, glória a Deus. Marcos 13 e 32. Acho que é isso. Marcos 13 e 32 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aleluia. Está entendendo a importância da lamparina acesa? Aleluia, glória a Deus. Está entendendo um pouco a importância da reserva? Nem os anjos eles sabem o dia e a hora. Só quem sabe é o Pai. Está entendendo agora porque quem escolheu, aleluia, a data daquele casamento foi o Pai e não o Filho? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, você estando na sua casa, você já deve ter passado um pouco por isso. O seu filho lhe pede algo, sua filha, e aí você não tem dinheiro para comprar. Aí tem menino que fica: pai, mãe, é quando mesmo? Quando é? Se eu digo uma data, aí fica preocupado. Diga, vai ser quando? É amanhã? É quando? É quando? É quando? É sábado? É quando? É quando? É a mãe às vezes, né? Esse menino, para, menino. Não quer dizer que não tem o dinheiro. Ela não quer dizer que não tem a verdade do dinheiro ainda. Mas o menino quer do pai ou da mãe uma palavra de comprometimento. Às vezes, na inocência, mas ele na verdade está fazendo isso. Está querendo de mim e de você uma palavra de comprometimento. Aleluia. Eu sempre digo lá no trabalho, né, que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Fora disso, é procedência maligna. Aleluia. E muitas vezes, o povo de Deus, ele fica assim, ele não tem uma palavra. Sabe? É assim, mas é nesse dia, é assim, é assim. Quando Deus permitir. Quando vai acontecer, vai. Aleluia. E muitas vezes o pai e a mãe, eles não conseguem responder para o filho. Chegar e dizer: olha, mamãe não tem agora, papai não tem agora, né? Mas eu vou registrar uma experiência particular minha. A minha filha Nívia, ela não é menina de pedir muita coisa, nunca foi. Mas, por ela já não pedir, eu sempre ficava na minha mente de registrar as coisas que ela me pedia. E quantas vezes eu não pude comprar de imediato. Mas eu anotava. Sempre anotei. E muitas vezes eu chegava em casa com uma. Às vezes ela tinha até esquecido. Ela nem se lembrava mais. E tem um chocolatezinho daqui de Herói, né? Ele custa aí uns 5, 6 reais. E ela às vezes me pedia muito para colecionar um brinquedinho que vendeu. E eu sempre anotava, porque às vezes eu não tinha aquele 5, 6 reais para comprar. Se Jesus chocolate é de rico. É caro, pequenininho, grande assim, tamanho de um ovo. Só que eu tenho um problema: de lado é o chocolate, do outro lado, de dentro é o brinquedo. Não é nem o chocolate todo. Isso é não, Jesus. Sabe, não pedir isso não, pai. Só o sangue, só o sangue. Aleluia! Mas aí eu anotava,
brava. Aleluia. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Você fala com Deus, você está pedindo a Deus, Deus não faz. Aleluia. E você acha que Deus já cuidou com você. E você já quer tirar conclusões precipitadas de Deus. Aleluia. Não tire conclusões precipitadas. Mantenha a sua postura de oração. Mantenha a sua busca. Aleluia. É com essa manutenção que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Saulo, antes de ser Paulo, teve um encontro com Deus no caminho. Aleluia. Antes de ser Paulo, Jesus marcou o encontro com ele. Ele era bravo, perseguidor do povo de Deus. Aleluia. Mas Deus marcou o encontro com ele. O Senhor mudou a história dele. Aleluia. Eu coloquei aqui 2 tipos de crente. O primeiro tipo é o crente que vem para a igreja, que ele diz que ele é salvo. Aleluia. Eu coloquei aqui um versículo base em Mateus 11, 28. Você já está em Mateus mesmo? Mateus 11, 28. Que diz assim: não tem mais os que matam o corpo. Opa, está errado. 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Quem seria esses que Deus está dizendo aqui na sua palavra? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele meu vizinho é cachaceiro. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele meu vizinho é prostituto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma prostituta. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Nessa hora, entenda, Deus ele não está preocupado em quem você é. Ele só está dizendo para você: venha. Você está cansado dessa vida? Venha. Está sobrecarregado? Venha. Eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a primeira etapa, aleluia, do trabalho que Deus vai ter e tem com essas pessoas, com o bêbado, com o alcoólatra, com a prostituta, aleluia, com o perseguidor. Essa é a primeira etapa. O segundo tipo, aleluia, é aquele que vive como salvo. Aleluia. Lucas 9, 23. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Qual é a diferença entre o primeiro versículo e o segundo versículo? Aleluia. Glória a Deus. A pessoa chegou, aleluia, e era um ex, né? Porque o céu está cheio de ex mesmo. É tudo ex, ex-prostituto, ex-ladrão, ex-maconheiro, ex-bandido. Aleluia, ex-apóstata. Aleluia. Glória
você já é detentor da palavra. Aleluia. Você não é mais inocente. Aleluia, glória a Deus. Agora não, agora, se você quer me seguir verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, negue-se, aleluia, negue-se a si mesmo, aleluia, glória a Deus, tome a sua cruz e me siga. Aleluia, glória a Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquelas virgens nécias, elas estavam nessa primeira colocação. Aleluia, glória a Deus. Elas não queriam, aleluia, verdadeiramente largar o pecado. Elas não queriam abandonar, aleluia, e também não queriam crescer na sua vida espiritual com Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro versículo de Mateus 11:28. Primeiro, Ele te dá o direito de ir para a igreja. Jesus te chama, te dando o direito de você ir para a casa dele. Aleluia. No segundo versículo de Lucas, aleluia, é o Senhor te dando o direito de ir para o céu. Aleluia. O primeiro, o Senhor está te dando o direito de ir para a casa dele. No segundo versículo, o Senhor está dando o direito de subir para o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Negando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo. Aleluia. No céu não tem desconhecido. Aleluia. Lá não tem ninguém desconhecido. Aleluia, glória a Deus. O céu não reconhece quem não tem azeite. Aleluia. Não tem penetra. Não tem arrumadinho, não tem jeitinho. Aleluia. Não tem de jeito nenhum. Aleluia. Aquelas virgens, aquelas 5 virgens, elas representavam naquele lugar a pureza. Aleluia, glória a Deus. A chave que nos abre a porta da Constituição, habilitando-nos a superar nossos limites humanos. O texto nos mostra essa verdade. Aleluia, glória a Deus. Isaías 9:6. Aleluia. O texto nos mostra que, enquanto Sebna era escrivão, ele era também um administrador ultracapacitado. Eliaquim era o filho de Euquias, e apesar de limitado, era um homem a quem Deus queria honrar. Sebna era um homem forte e capacitado, mas Eliaquim, ele era um ungido de Deus, aleluia, que tinha recebido do Senhor o dom do governo. Às vezes as pessoas vão querer usar da esperteza para tentar nos enganar. Aleluia. Para tentar se sobressair de alguma situação. Aleluia, glória a Deus. Mas elas não vão conseguir. Aleluia. Aí diz aqui a chave da ciência, a chave do conhecimento profundo dos valores de Deus. Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste e impediste os que estavam entrando. Aquelas virgens 5 nécias, aleluia, se as prudentes não fossem sábias, elas também poderiam não ter entrado para aquela festa. Porque o que elas queriam era que elas
com ela o azeite. O problema é que nessa hora da divisão não ia dar para ninguém chegar ao ponto do noivo. É que ninguém ia chegar, nenhuma das 10. Mas elas foram prudentes, sábias. Aleluia! Por isso, quando elas foram indagadas de dividir o óleo, elas disseram não. Um não bem grande. E muitas vezes, para não se perder a amizade, é sim um atrás do outro. E muitas vezes, para a gente não deixar de comer aquele bolinho com o irmãozinho, com a irmãzinha, no domingo à tarde, antes do culto, que ele prepara um chazinho, é tudo bem gostosinho, é um bocado de sim. Aleluia! E a pessoa está andando errado e a gente nem liga. Sabe por quê? Porque o ser humano, na verdade, ele está querendo se sobrevaler, aleluia, daquilo que a pessoa tem. E acaba se embrenhando, aleluia, no caminho sem volta. Está querendo, aleluia, porque ela me chama, vai ter uma casa de passeio, um momento lá de perto, uma piscina bem legal, e é bom demais. Rapaz, o cara é prostituto, isso é besteira, isso é nada. Rapaz, o cara está tomando vinho, está tomando de rodo aí, está bebendo, para lá e para cá, gosta, isso aí, isso tem algo não, isso é besteira, rapaz. Hein? É besteira. Que a gente não quer perder a regalia. Aleluia. Você tem que entender, aleluia, que você não tem somente que, se for de você perder o amigo, a amiga, o vizinho, a vizinha, não. Se for você entrar somente com um braço, somente com um olho, somente com uma perna, que você entre no reino de Deus, e que nada possa te impedir.
Entra ladrão, vai entrar agora nas bocas de fome, entra para vender, vai entrar agora para levar para lá. Dizer que Deus é fiel, dizer que Deus é bom, que Deus faz. Aleluia! Aleluia! A ousadia, aleluia, que a pessoa tinha quando estava em Satanás, agora Deus vai transbordar, triplicar na vida dela. Aleluia! Aleluia! Mas tem um grande detalhe. Ela vai ter que querer manter a sua lamparina acesa. Eu sempre digo isso, nem por força, nem por violência. É por amor. Tem que querer. A pessoa vai ter que querer. Vê se o irmão aceita, reconhece o Senhor como um único suficiente Salvador. Passa um período na igreja, Deus abençoa, Deus faz, dá uma bênção, daqui a pouco acaba som. Sumiu. A lamparina já começou, a apoio vai já. O tiquinho de azeite que ainda tinha, né? Avança assim na cuia e vem. Olha pra cá. Mas já está ali. Daqui a pouco aquele restinho que tem ali dentro vai pifar de vez. Aí é que o ego vai ver. Aí o negócio vai apertar. Aleluia. Então precisamos manter a nossa lamparina acesa. Eu estava vendo aqui e disse que o oftalmologista diz que uma pessoa ela enxerga em média aí de distância uns 300 metros. Ainda dá para ter uma noção de alguma coisa. Os doutores que cuidam da água, de aves, eles são chamados de omitologia, é a ciência que estuda as aves. Aleluia. Ele diz que uma ave de rapina, em média, ela consegue enxergar um alvo mais ou menos a uns 3.000 metros de distância. Aleluia. Só que tem um problema. Nenhuma delas, nem um oftalmologista, nem uma ornitologia, essa ciência que estuda as aves, aleluia, elas podem precisar, aleluia, o limite que Deus enxerga. Até onde é o limite que Deus enxerga. Aleluia, glória a Deus. Salmo 139, vamos dar uma olhadinha. 7 e 8. Agora está bem trabalhado aqui. Salmo 139, 7 e 8. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia, glória a Deus. O que vale não é aquilo que o homem vê, entende, mas é o que Deus sabe ao meu e ao teu respeito. Isso é o que vale. Aleluia. Pessoas que não vão enxergar em você aquilo que Deus já está vendo há muito tempo. Pessoas que não vão ver em você aquilo que Deus já viu faz tempo. Aleluia, glória a Deus. O que vale não é o que o homem vê,
Aleluia. Deus é fiel porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Você não vai caiu, já peguei, me embolei, me fez, acabou. Não, Jesus vai te avisar. Deus vai te alertar. Aleluia. Às vezes a gente diz, rapaz, não senta na roda dos escarnecedores não. Rapaz, não te envolve assim não. Aleluia. Busca a direção do Espírito. Vai orar. Vai buscar a resposta de Deus. O cara fica logo, puxa tudo. Rapaz. É o santarrão, é o santarrão. É o santarrão. É o crentão, é o desenrolado. É começar a xingar. Só porque a gente pediu para orar. O básico, ele pediu o básico. É o básico que faz um contato direto com Deus. É o básico principal, porque sem ele não tem como. Então é o primeiro contato. Senhor, eu aqui, Pai. Sou falho. Faz de mim, minha massa. Me bota no moinho aí e faz de novo. Eu estou aqui para isso mesmo, Senhor. Aleluia. Estou querendo viver sobrenatural. Se for para entrar no moinho, me coloque, me molde, me faça a tua imagem e semelhança. É o que eu quero. Mas muitas vezes mesmo, né? Existem coisas que aparecem e a pessoa acaba se atraindo ali, entrando naquela dimensão. Para afundar tem um bocado. Para levantar tem pouco, mas bem pouquinho. Para levar o lado errado, está assim. Querendo ver toda desgraça. Você aí, na boca de todo mundo. Tem um bocado, é verdade, tem mesmo. Para dizer que você não presta, para dizer que você é isso, você é aquilo. Aleluia, glória a Deus. Mas o diferencial vai ser a tua postura. Que vai diferenciar, isso aí a gente leu anteriormente aqui. O que vale não é o que o homem vê, mas o que Deus sabe a respeito de você. Aleluia. Deu a dica da oração. O cara não quer, continua na oração e apresentando. Acabou, não é você que muda ninguém mesmo. Não compete a você. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Chave da ciência, chave do conhecimento, aleluia, do conhecimento profundo de valores de Deus, aleluia. Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste e impedistes os que estavam entrando, nem entrou e impediu os que estavam entrando. Aquelas virgens que ali queriam fazer isso. Elas queriam impedir com que aquelas virgens prudentes não seguissem o seu caminho. Aleluia, mas glória a Deus que Deus ele foi fiel. Aleluia. Na época de Jesus, somente algumas pessoas eram privilegiadas quanto ao conhecimento de valores de Deus. Os escribas, doutores da lei, tinham acesso a esses valores, porém, ao invés de liberá-los para que o povo pudesse crescer, guardavam para si na expectativa de manter o povo sob sua dependência. Mateus 23:13. O pior é que, além de impedir os que queriam entrar pelas portas do reino de Deus, eles também não entraram, desconheciam o segredo de dar para receber a porção transbordante. Eles impediam as pessoas de receber. Aleluia. Eles não conheciam, como disse aqui, o segredo de dar para poder receber, de abençoar para ser abençoado. Aleluia. Retiam para ele as informações. Essa chave nos traz o conhecimento de que nenhum homem pode ter, pois nos traz às profundezas de Deus.
1 Coríntios 2, 9 e 10. Aí diz aqui no exemplo, Paulo e Daniel. Aleluia. Jesus marcou esse encontro com Paulo. O cara perseguia, pintava e bordava. Aí Jesus marcou tudo no caminho e disse: vai perder a visão agora. Aí Jesus manda um profeta ir lá na casa dele, restabelecer a visão do homem. E ali, o bravo se tornou um poder. Aleluia. Reconheceu quem era o Senhor. Aleluia. Reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Daniel, quantas vezes não foi questionado pelas suas orações?